Bem-vindos à aula de História, pessoal. Falaremos sobre as sociedades nômades, capítulo 4 de História, página 66 da apostila do segundo bimestre. O ser humano foi se organizando em grupos de diferentes maneiras para poder sobreviver. Buscar alimentos, se proteger do mau tempo, da chuva, do frio, das tempestades, do calor. Alguns eram sedentários, tinham suas residências fixas em um lugar, ali eles cultivavam a terra e permaneciam. Outros eram nômades, iam de um lugar para o outro em busca de alimentos, de benefícios, de recursos para uma vida melhor. Entre os nômades, haviam aqueles que caçavam animais, praticavam a pesca e coletavam frutos e tubérculos disponíveis na natureza. Um tubérculo bem conhecido é a batata, ok? À medida que a caça, a pesca e os frutos iam se tornando escassos, os grupos se mudavam, ou seja, eles estavam num lugar. Ali começou a terminar os frutos, os peixes, os alimentos que eles encontravam na natureza. O que eles faziam? Juntavam suas coisas e mudavam para outro lugar em busca de alimento para sobreviver. Suas casas eram provisórias, eram feitas de tendas. Essas tendas eram feitas de peles de animais, gravetos ou ossos. Segundo o livro de Gênesis, desde a criação da terra e da humanidade, o homem foi orientado por Deus a se alimentar dos frutos, vegetais, porque assim teriam uma saúde melhor. Adão e Eva e seus descendentes sabiam cultivar a terra. Deus permitiu a alimentação com carne somente após o dilúvio, porque por um tempo seria difícil praticar agricultura. Ou seja, Noé e sua família ficaram dentro da arca. Após o dilúvio não tinha nada na terra, não tinha nenhuma plantinha. Até eles plantarem e aquela plantinha crescer e eles poderem se alimentar, ia levar um tempo. Então Deus permitiu que eles se alimentassem da carne de animais. Mas essa nova dieta deveria ser provisória, até a terra se tornar produtiva e ser cultivada outra vez. Bom, a organização social desse grupo de nômades baseava-se em laços familiares, ou seja, que se organizavam em grupos de famílias. E o trabalho era dividido entre os homens e as mulheres. Os homens ficavam responsáveis pela caça, proteção do grupo, fabricação de instrumentos e ferramentas em geral. As mulheres ocupavam-se do cuidado dos filhos, preparar alimentos e confeccionar roupas. Alguns dos instrumentos de caça e de trabalho dos nômades eram pedras, ossos, madeira. Quero que vocês respondam para mim os exercícios da página 67, o exercício 2 e 3. Que habilidades você imagina que os caçadores e coletores deveriam ter para obter alimentos e produzir instrumentos de caça ou de trabalho? Ou seja, o que eles precisavam conhecer, o que eles precisavam saber para poder produzir os instrumentos de caça ou de trabalho? Quais as semelhanças e as diferenças da maneira como os nômades viviam e como nós vivemos? Quero conversar com você sobre os Hadisas, caçadores e coletores do século XXI, dos nossos dias. O povo Hadisa, eles moram na Tanzânia, país que fica no continente africano. Eles vivem da caça
e da coleta de frutos que eles encontram na natureza. Eles se alimentam da carne de animais, de mel, de frutos, de tubérculos. A dieta deles se adapta às características da região onde eles estão. Ou seja, que tipo de alimento tem ali naquela região onde eles estão. É disso que eles vão se alimentando, do que tem naquela região. O que os caçadores trazem para a aldeia, para o acampamento deles, normalmente é dividido e compartilhado entre todos. Eles dependem da biodiversidade das florestas da região para se alimentar e manter seu estilo de vida. Eles não cultivam as terras nem possuem uma residência fixa. Nos últimos 50 anos, os fazendeiros, pecuaristas e até membros do governo da Tanzânia consideraram as terras onde o povo Hadza vive como desocupadas e improdutivas. Assim, eles passaram a desmatar a floresta para praticar agricultura e criar animais. Vejam só, coloquei aqui um mapa do continente africano e aqui está a Tanzânia, lugar onde hoje vive o povo Hadza, né? Um exemplo de povo nômade. Em 2011, a Organização Internacional em Apoio aos Hadzas conseguiu impedir o avanço da exploração das terras. Garantiram a posse de cerca de 20 hectares para uma comunidade de Hadza. Essa foi a primeira vez que o governo da Tanzânia formalmente reconheceu o direito de uma tribo pequena à posse da terra. Vejam aí algumas fotos dos Hadzas. Agora respondam para o prof o exercício da página 69. De acordo com o texto, você vai ler o texto ali da página 68 com bastante atenção e vai me dizer, vai escrever algumas características do povo Hadza relacionado a como eles obtêm alimentação e relacionado à moradia deles, quais são as características da alimentação deles e quais são as características encontradas no texto sobre a residência deles, ou seja, o lugar onde eles moram. E quais qual a diferença entre os Hadzas e os agricultores ou criadores de animais. Qual é a diferença entre os Hadzas e os agricultores ou criadores de animais, ok? Beijo, beijo. Até a próxima.